Olá, pessoas, tudo bem? Professora Júnia Andrade. Conforme eu prometi a vocês, eu traria aqui dicas sobre o que pode acontecer na prova discursiva do concurso da Assembleia Legislativa de Minas, tá? As dicas de que eu vou tratar aqui servem para os cargos de técnico, tá certo? O técnico de apoio legislativo, para o cargo de consultor do processo legislativo e para o cargo de revisor redator. Por quê? Eu vou lá no edital para mostrar a vocês, porque sempre a gente que é professor tem que ter sempre esse compromisso de abrir o edital para localizar as informações para o aluno, Porque qualquer coisa que dê errado, vocês já sabem. Bom, o pessoal do técnico de apoio legislativo, na segunda etapa do concurso, vai fazer o quê? Um exercício de interpretação de texto. São duas questões, valendo um total de 20 pontos. Ora, pessoal, o que acontece? Como esta etapa acontece junto com a prova objetiva, possivelmente são dois textos curtos, ali extensão de 15 linhas, tá? A FUMARC nunca antecipa esse total de linhas, tá certo? É muito raro que ela faça isso. E como não fez no concurso da Assembleia Legislativa. Então, pode ser que vocês encontrem ali duas questões de 15 linhas, tá certo? Exatamente para poder dar tempo, de vocês resolverem todas as provas. Então, a dica que eu vou trabalhar é sobre os recursos de interpretação de texto, para as pessoas entenderem. Porque tem pessoas que estão assim, Júnior, será que eu vou enfrentar uma redação comum? Duas redações, como é que são? Como é que seria esse processo? Então, eu vou falar sobre isso. Este exercício, gente, que eu vou mostrar agora, conforme eu disse, vai servir também para o consultor, tá certo? Do processo legislativo. Então, eu vou localizar aqui, peraí, já passei. Porque o consultor do processo legislativo, o que ele tem? Ele tem uma segunda etapa, que é composta de redação e interpretação, e entram outros assuntos também, que é síntese e adaptação de textos. A síntese seria você aprender técnicas de resumo, para que você possa resumir o texto, E adaptação são processos de paráfrase, quando a gente ou vai complementar o texto a partir das nossas noções de mundo, alguma coisa assim, tá? Então são várias técnicas de adaptação de texto, paráfrase, você tem a paródia, claro que paródia não vão pedir num concurso como este, mas a gente vai falar sobre essas questões, tá? Processo de redução, processo de ampliação de texto e tal. Na dica de hoje eu vou trabalhar interpretação de texto, tá certo? Interpretação de texto. Lembrando que o consultor legislativo vai fazer 6 exercícios, que incluem interpretação, redação, pode haver algum comando para a produção de um texto dissertativo, naturalmente, uma síntese, não é muito comum nas provas de Offichan, então a FUMARC trouxe de forma inteligente para aqui, e adaptação. Por quê? Porque consultor de processo legislativo, gente, lida muito com texto, tá? A terceira etapa, a gente não vai tratar agora da terceira etapa, inclusive no curso, no turma de redação, o curso que a gente tem é ofertado, por enquanto, para a segunda etapa. Até porque o aluno tem que passar da primeira, passar para a segunda, e depois sim enfrentar a terceira. Então tem que ser um curso bem dedicado para que ele vá muito bem na segunda etapa. E o mesmo processo acontece com o redator revisor, tá certo? Então a dica que eu vou passar para o redator revisor também são dicas ligadas à área de interpretação, por enquanto, tá? Também vai enfrentar a segunda etapa com 6 exercícios, o redator e revisor, exercícios que incluem redação, pode ser produção de texto dissertativo, exercício de interpretação de texto, exercício de síntese e adaptação de texto. A terceira etapa são bem próprias do revisor mesmo, que é a elaboração de pronunciamento, elaboração de minuto de proposição, de norma, a revisão de texto, que é aquele que é próprio mesmo do revisor, tá bom? Então, o curso também no turma de redação vai tratar primeiro da segunda etapa do concurso de vocês, tá bom? Bom, pessoal, já que eu falei aqui, apresentei o assunto, eu vou trazer para vocês técnicas de interpretação. Vou mostrar como que esse exercício pode acontecer na prova. Então, isso aqui, gente, é um material de turma de redação, um material bem extenso, Tem uns 30 páginas este material, tá certo? Que é um material de interpretação de texto tão somente, tá? Só pra vocês terem noção como que este concurso, ele tem fases muito importantes. Bom, primeira questão, que nós temos aqui, que tipo de texto você vai enfrentar na prova? Você pode enfrentar desde um texto dissertativo
tá certo? Há gêneros variados, por exemplo, interpretar poema, interpretar charge, interpretar a tirinha, né, que é o conjunto ali dos quadrinhos, tá certo? Então, esse tanto a tipologia quanto os gêneros, né, que são diferentes, o que eles trazem consigo? Técnicas interpretativas que são muito próprias daquele texto, tá? Por exemplo, num texto dissertativo, como este aqui que vocês estão vendo, a banca pode lançar perguntas em forma de itens temáticos, por exemplo. Ela pode pedir para você indicar a tese do texto. O que é a tese, pessoal? É a pergunta mais comum que é feita e naturalmente essa pergunta vai aparecer em algum exercício de interpretação, tá? Do pessoal que vai enfrentar isso na segunda fase. A tese trata da ideia mais importante do texto, que numa dissertação é encontrada no início do texto ou ao final. Início ou ao final do texto. Mas você tem que tomar cuidado, porque a tese é a primeira afirmação do autor do texto. Então, tem que ter muito cuidado com as armadilhas, porque a primeira afirmação do autor do texto, a gente quando fala que encontra no início, não é? Ou ao final do texto, por quê? Porque ao final do texto, quando você segue uma lógica retilínea, uma lógica linear do texto, você tem tese, tem aqui os argumentos de defesa da tese, e você tem a conclusão, que é a confirmação da tese, tá? A conclusão vai corroborar a tese, vai confirmar a tese. Então aqui você tem a confirmação da tese, tá bom? Geralmente nos textos da FUMARC, analisando a própria prova objetiva da FUMARC, você encontra muito a tese confirmadíssima no final do texto. Fica mais nítido para o aluno, né? Fica essa dica. Ali no finalzinho você consegue entender com mais clareza. Por quê? Porque pode ser, gente, que a banca apresente um texto performático. O que é um texto performático? Veja bem, ó, vou mostrar para vocês. Vamos ver se seria este segundo, né? Este texto aqui é da Lúcia Manuel Malagris, certo? Esse texto é dela. Então, o aluno vai procurar a tese, onde em tese ele deveria ir, ou seja, buscar a primeira ideia da autora do texto, aqui no primeiro parágrafo, em tese. Porém, quando ele chega aqui no primeiro parágrafo, a opinião que ele encontra é da diretora do Instituto de Psicologia, que é a Maria Lippe, ou seja, não é da Lúcia Malagris, a ideia que está aqui. Veja que no segundo continua ainda a ideia da Maria Lippe, tá vendo? Então a tese, a primeira ideia da autora do texto está no terceiro parágrafo, que vai falar que os profissionais da saúde são os agentes públicos que na atualidade sofrem mais de transtornos de ansiedade e depressão. Entenderam qual é a questão? Então esta é a primeira dica de interpretação para vocês matarem para a prova da Assembleia Legislativa. A interpretação do texto dissertativo, ele sempre começa pela tese, a localização da tese é muito importante. Se não localizar, a questão praticamente vai ser zerada, tá bom? Então fica essa dica. Próximo vídeo eu vou falar sobre dica de interpretação de outro gênero textual, beleza?